Então, eu acho que esse disco é um disco de samba muito alegre, muito feliz, com letras muito verdadeiras. O disco tem uma aceitação maravilhosa, enfim, está sendo um dos discos mais ouvidos dos últimos tempos da nossa carreira. E eu acho que a função do artista é essa, de você, independente do que você já conquistou, você tem muito ainda para fazer. E aí, pessoal da Contigo, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui. Hoje a gente vai conversar com o Leandro, que faz parte do grupo Arte Popular. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre os projetos aí do grupo, que tem muita novidade. Leandro, muito obrigada, de verdade, por você estar aqui com a gente. Vamos bater um papo, vai ser muito da hora. Valeu, Pietra, eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar com vocês. É isso. Bom, eu queria começar já falando sobre o projeto novo de vocês, né? Que é o Batuque de Magia. Queria saber como é que surgiu esse álbum, esse projeto na vida de vocês, no grupo. O Batuque de Magia ele surgiu antes da pandemia. Comecei a compor músicas antes da pandemia e de repente chegou aquela pandemia que trouxe tantos problemas pra gente, pra humanidade, enfim, mudou toda a nossa rotina. E aí eu comecei a compor músicas durante a pandemia. E a gente já estava com uma vontade de fazer um disco de samba mais raiz há muito tempo. Foi quando a gente resolveu se encontrar, já depois da segunda dose da vacina, no estúdio. Convidei músicos e produtores antigos de outras épocas, como o Milton Manhães, o Biravaí, o Prateado, que são produtores de discos, também como eu produzo. E aí a gente, depois de quase 6 anos sem gravar um disco de inédito, a gente resolveu gravar esse disco, que é um disco do jeito que a gente se apaixonou pelo samba. Um disco à maneira antiga, com muita batucada, por isso se chama Batuque de Magia. Então a gente resolveu gravar justamente para dar um alento para os nossos fãs que estavam tristes. A gente também ficou triste em fazer show, enfim, todo mundo estava em casa. E tanto que tem um simbolismo bem grande, a gente saiu de máscaras no disco, na capa do disco, nas 2 primeiras edições, e na terceira a gente saiu sem máscara. Então eu acho que esse disco é um disco de samba muito alegre, muito feliz, com letras muito verdadeiras, que foi feito durante a pandemia, que traz um alento, uma felicidade que os nossos fãs e a nossa carreira estava pedindo há muito tempo. Graças a Deus, deu certo. Graças a Deus. Eu queria saber também como é que foi, então, a ideia de dividir em 3 partes, né? Que você falou que o primeiro volume são 3, né? Que é o pandeiro, cavaquinho e tantã, não é isso? Exatamente. Isso aí Por que vocês dividiram em 3? Então, o Arte Popular é um grupo que é dos anos 90. Na verdade, a gente começou antes de 90, né? Então, a gente veio da época do CD, do vinil. E a gente resolveu, nesse disco, ter 1000 fãs mais próximos no Telegram, que é uma rede social bem conhecida, que ajudaram a gente com sugestões de muitas coisas legais, sugestões de roupa, sugestões de escolha de música, escolha de repertório, de ordem de disco. E uma das coisas que a galera no Telegram falou que seria muito difícil hoje, nos dias de hoje, a gente lançar 24 músicas ao mesmo tempo, que as pessoas teriam uma certa, não sei se preguiça, mas falta de tempo para ouvir tanta música num primeiro momento. Foi quando eles sugeriram da gente dividir o disco em 3 partes e o disco tivesse os ritmos parecidos, como se fossem playlists, né? Como que as pessoas ouvem as músicas no streaming aí. Então a gente resolveu dividir os discos em 3 playlists, que é a playlist cavaquinho, a playlist tantã e a playlist pandeiro, para poder lançar o disco. E deu super certo, o disco tem uma aceitação maravilhosa, enfim, está sendo um dos discos mais ouvidos dos últimos tempos da nossa carreira. E a gente está feliz de ter essa galera no Telegram que ajudou a gente como se fosse um colaborador criativo, assim, foi muito interessante. Sim. E esses nomes vocês escolheram para trazer mesmo samba raiz, assim, à tona, é isso? Pandeiro, cavaquinho, tantã, foi isso? Foi, exatamente. Porque, por exemplo, o Tantã, que saiu agora, que é o último disco, que é um disco mais sambas alegres, como se fossem sambas de roda que os músicos e a galera toca nas rodas de samba. O pandeiro é um samba mais de partido alto, que foi o primeiro disco que saiu. O cavaquinho são sambas mais românticos. Então a gente resolveu dividir em 3 partes
E depois agora a gente vai lançar ele inteiro, com todas as 24 faixas, com uma capa especial. A gente resolveu lançar assim para dar tempo de todo mundo ouvir, assimilar, comentar as músicas, enfim. Sim. E qual a diferença para vocês, assim, desse álbum, né? Esses 3 volumes e dos outros, vários, que vocês já lançaram durante a carreira de vocês? Pois é, eu tava pensei muito nessa coisa da cultura do disco. A gente gosta muito de disco, né? Hoje as pessoas lançam muito single, né? Sim, é verdade. Cada 2 meses lançam uma música e eu herdei muito dessa coisa da minha família, da cultura do disco, de você pegar a capa do disco, ouvir uma música da primeira até a 10ª. E a gente começou a divulgar as músicas do Batuque de Magia antes do disco sair. Então a galera já conhecia muito as músicas. Então, se a gente fizer um show só das músicas do Batuque de Magia com os nossos fãs mais próximos, todo mundo vai cantar todas as músicas, né? Então, de alguma maneira, a gente queria trazer um pouco a cultura do disco, que a gente veio dessa cultura, né? De entender, nossa, a 3ª faixa é desse jeito, a 5ª faixa é assim, abre uma música mais alegre. E o disco, pra gente, é a coisa mais importante do artista, né? Eu acho que, de alguma maneira, a gente está mandando um recado de que o que muda realmente a vida do artista é o disco, né? Um disco bem gravado, com um som legal, com um repertório maravilhoso, com uma capa incrível. Então a gente queria mandar muito esse recado para a nossa geração, para as outras gerações que hoje vê o arte popular como uma referência que independente de likes, de visualizações, que hoje é importante na carreira, os discos são ainda o momento mais importante da carreira de um artista. Com certeza. E assim, vocês têm anos de carreira, né? Vocês já lançaram muitas coisas. Como é que foi produzir esse álbum, assim? Foi mais especial para vocês, principalmente depois desses anos, né, de pandemia, que a gente está aí em 2 anos de pandemia. Como é que foi a produção do álbum? Esse disco ele tem uma carga emocional muito grande, em todos os sentidos, né? Porque a gente ficou praticamente 2 anos sem fazer show, porque a gente estava querendo lançar um disco de músicas inéditas, porque as pessoas elas ficam muito nas clássicas, né? A gente recebe muitas manifestações de carinho de gente cantando Temporal, Fricote, a Gamamon, enfim. Mas a gente, depois de tantos anos de carreira, acho que a gente está na nossa melhor fase de construção de músicas, de repertório, de tudo, né? E é um desafio para a gente ter que colocar na cabeça das pessoas que a gente ainda está fazendo coisa muito boa, que a gente quer realmente introduzir coisas novas, músicas diferenciadas e tirar um pouco os clássicos da cabeça das pessoas. É muito difícil isso, né? As pessoas elas querem ir naquilo que elas realmente já conhecem, né? Para elas é mais fácil, né? O entretenimento se vê assim, né? No celular, você vê uma playlist das músicas conhecidas, você não quer ir para uma música desconhecida, você quer ouvir a música que você já conhece, que você já tem acesso, você sabe a letra, enfim. Você está numa esteira correndo, ou você está no carro, ou você, sei lá, está em um momento de 10 minutos de descanso e quer ouvir música conhecida, você não quer ouvir música inédita, né? Então, para a gente é um desafio muito grande, em que os nossos fãs, em que todo o segmento do samba também ficou muito curioso para ouvir o disco, a galera de outros segmentos, assim, todo mundo que está empenhado na música, ter um tempo para ouvir um disco de músicas inéditas, sabe? Que a música inédita, de alguma maneira, está refletindo o que você está fazendo agora, né? Não exatamente só o que você já fez, o que você já conseguiu. Aquilo que você está fazendo no momento presente. E o presente, para a gente, é o mais importante, né? Os clássicos são especiais, mas o momento presente é o mais especial para a gente agora. Concordo. E vocês já pensavam nesse álbum há muito tempo? Ou depois da pandemia, né? Durante a pandemia que vocês, né, começaram a pensar? Porque eu não sei como é que muda, né, a produção de antes para depois. Tem isso, obviamente. Tem sim, tem bastante. O que a gente está quase 4 anos pensando nesse disco. Eu estou compondo as músicas, a gente está pensando na sonoridade. O disco ele demora muito tempo para poder fazer, porque existem outras prioridades. A gente está no meio de uma batalha de shows, aí de repente vem a pandemia, aí de repente
surge uma outra possibilidade de um outro trabalho. Então, são 4 anos em que a gente está pensando no disco. E quando ele sai, dá aquela sensação de dever cumprido, ao mesmo tempo de uma tristeza, né? Que você fica tanto... sabe aquela depressão pós-parto, né? Sim, o bebê nasceu e agora? Como é que funciona? Nasceu e agora? Exatamente, o que a gente vai fazer? Existe aquela tristeza, mas também existe agora, o maior desafio para a gente que veio depois das redes sociais, na internet, é colocar ele debaixo do braço e trabalhar, né? Agora é a hora de transformar ele em audiovisual, transformar ele em feats, né? Em convidar outros artistas para cantarem as músicas, em outras alianças, enfim, em colocar as músicas no show, transformar esse disco em vinil, em CD, não só colocar no streaming. Então a gente tem muitos desafios pela frente e a gente tem muita noção do que a gente quer fazer, porque a gente é muito hoje, a gente é muito referência de muitos grupos, né, que surgiram nos últimos 30 anos. O Arte Popular é basicamente hoje um sobrevivente daquela época, né, com outros poucos que continuaram fazendo muito sucesso, mas a gente hoje ainda continua fazendo muito sucesso, tendo uma legião de fãs que seguem a gente. Então a gente sabe de que a gente é referência dessa galera nova e a gente precisa fazer bons trabalhos para poder continuar interessante, né? Com certeza. E você estava falando de fã, né? Você falou, inclusive, também no começo da entrevista, que os fãs têm grupo no Telegram e tal, já ajudaram vocês um pouquinho. Como é que foi essa ajuda especificamente? Assim, eles falaram o tipo de música que eles queriam? Como é que foi isso? Você sabe que no primeiro momento eu fiquei muito resistente, porque você mexer um pouco com a criação do artista, mexer com a coisa que ele mais gosta de fazer, sabe? Sim. Você chegar alguém de fora que você não tem intimidade e falar, não, essa música não é legal, veste essa roupa, coloca uma fotografia assim, é um pouco mexer na coisa que é mais preciosa da gente. Mas depois, com o tempo, eu fui entendendo de que a gente precisava, de alguma maneira, entender como o mundo tá mudando. A gente tem que mudar com o mundo também, sabe? E essa parte colaborativa dos fãs mais próximos, eles trouxeram muitas coisas legais que a gente não tinha pensado. E, por exemplo, o Batuque de Magia é a primeira vez que a gente sai com os instrumentos na capa. A gente nunca tinha saído com os instrumentos de uma maneira mais convencional. As capas clássicas dos grupos de samba são com os instrumentos. E isso aí foi feito lá no Telegram. A galera ajudou a gente a perceber que a gente precisava trazer uma capa mais tradicional. E eles ficaram satisfeitos com o resultado? Como é que foi? Como é que está sendo o feedback, assim, dos próprios fãs que ajudaram vocês nesse trabalho, né? Sabe uma coisa que aconteceu que foi bem legal? É que a gente ficou com eles 1 ano. Eu mandava conteúdo para eles todos os dias, legal, falando das músicas, falando, olha que foto legal, o que vocês acham dessa capa? Mandava música em voz e violão para eles ouvirem. Mas chegou um momento, uma coisa que foi até um pouco dura, assim, que a gente fez, que foi acabar o grupo, de ter um momento de terminar o grupo, que foi muito duro para eles. Mas eu achei que foi importante ter começado e terminado um ciclo, sabe? Porque a gente precisa disso, né? Então, o dia da despedida foi muito duro para mim, muito duro para o grupo e duro para eles. Gente, acabou, porque eu disse que os 3 discos saíram e a gente quer que vocês fiquem mais próximos em outras redes sociais e tal, mas esse momento prazeroso que a gente passou aqui durante 1 ano, ele tem que terminar para a gente poder iniciar outras coisas, né? Foi um pouco duro assim para eles, todo mundo ficou muito emotivo, uma galera chorou bastante, mas foi legal ter feito nesse sentido, porque a gente abre outros caminhos de fazer com outras possibilidades para começar e fechar ciclos, né? A gente precisa entender de que a vida é assim, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, um ciclo se fecha para outro vir com mais força ainda, né? É basicamente isso. E que bom que eles entenderam, tudo bem que vem a tristeza, mas o importante é eles entenderem e caminharem com vocês também. Agora, uma pergunta que eu acho até um pouco clichê, mas queria saber de vocês, assim, qual a importância desse álbum para a vida de vocês? Eu sei que vocês já produziram muitas coisas, sei que cada coisa deve ser um xodózinho de vocês, né? Mas cada trabalho tem uma diferença. Qual é a importância desse trabalho no momento, assim, pro grupo? Ele trouxe pra gente uma energia muito grande, né? Em todos os sentidos. Principalmente porque eu entendo o que acontece com as bandas
de 30 anos como a gente, que se vê num martírio, assim, como é que vai ser o futuro, se a gente só vai cantar as músicas antigas, aí faz um playlist do show em que todo mundo canta as músicas e as músicas novas. E pra gente fazer um disco de músicas inéditas com essa envergadura, e o disco já bateu 500 mil execuções no streaming, o que pra gente é um número maravilhoso em pouco tempo. Pra gente é como se manter, é a mesma coisa que se manter vivo, feliz, fazendo o que gosta. E eu acho que a função do artista é essa, de você, independente do que você já conquistou, você tem muito ainda para fazer, e você está sempre surpreendendo os seus fãs e se surpreendendo como pessoa, né? Acordando todos os dias e trabalhando em cima de coisas novas, e não apenas fincando a sua base naquilo que você já conquistou, cantando as músicas que já são clássicos e tá tudo certo, não. O legal é você entender de que você ainda tem muita criatividade, que a melhor fase da sua vida está para acontecer. E eu acho que esse é um recado, né, para todo mundo que, de repente, na sua área pode achar que já conquistou tudo. Na verdade, amanhã pode ser o seu melhor dia, com a sua melhor música, ou, sei lá, com o seu melhor trabalho, com a sua melhor ideia. E é assim que a gente tem que seguir. É verdade. E para finalizar, queria perguntar para você o que vocês reservam para a gente nesse ano de 2022. Teve o álbum, né, 3 volumes, mas o que vocês estão planejando assim para 2022? Uma coisa legal, Pietra, que eu posso te adiantar e que vai ser revolucionário para a vida da gente, que a gente vai fazer esse ano, porque o Arte Popular ele é um grupo do mercado da música de mais de 30 anos, né? Então a gente vendeu milhões de discos, o grupo mais regravado do samba dos últimos 30 anos, a gente tem conquistas assim maravilhosas e que orgulham a gente. Só que esse ano, com o Batuque de Magia, a gente vai para as rodas de samba como a gente nunca teve. Então a gente vai para os sambas de terreiro, sair do palco e estar perto das pessoas pela primeira vez na nossa carreira. Então a gente vai começar a tocar Brasil e mundo afora aí, com sambas de terreiro, como se fosse de antigamente, como se fosse o começo da nossa carreira, assim, no meio, fazendo roda de samba com os músicos, com os fãs, como a gente nunca fez. Vai ser pela primeira vez isso, e a gente está muito feliz e muito cheio de energia para poder voltar depois dessa pandemia, com uma roda de samba do Batuque de Magia, como os fãs nunca tiveram antes. Então a gente está realmente bastante aliviado, né, de que a pandemia, graças a Deus, está passando e de que a gente vai poder agora ter esse novo tipo de relacionamento com todo mundo pela primeira vez, assim, uma roda de samba, sambas de terreiro de uma maneira antiga, como um grupo nunca fez na carreira, assim, a gente vai fazer. Então a gente está muito feliz. Incrível. E é óbvio que muita gente deve estar ansiosa. Acredito que o grupo aí do Telegram, né, os fãs já estão à loucura, obviamente. Eu queria aproveitar que a gente está fazendo essa entrevista, pedir para você, então, fazer o convite para o pessoal, né, ouvir Batuque de Magia, enfim, falar para o pessoal onde que eles encontram, YouTube, serviço de streaming, fica à vontade. Pois é, gente, a gente está muito feliz. O Arte Popular está lançando agora 3 álbuns maravilhosos, Batuque de Magia, o Pandeiro, o Cavaquinho, o Tantã. São 3 discos de músicas inéditas, o samba mais brasileiro que você possa ouvir na sua vida. Tem em todas as plataformas digitais, tá no YouTube também. Tem 3 clipes maravilhosos que a gente gravou, que é o Batuque de Magia, o Ouro em Pó e o Castelo de Areia. E logo a gente vai estar com uma turnê incrível, passando por todas as cidades brasileiras, e a gente espera contar com todo mundo. Então vai ouvir o Batuque de Magia para você se emocionar um pouquinho. É isso. Leandro, obrigada, de verdade, sucesso para vocês. A gente se encontra, obviamente, em outras entrevistas para mais projetos quando vocês começarem a lançar. E é isso, ótimo 2022 para vocês e sucesso com certeza, viu? Obrigado para vocês também, contem com a gente no que precisarem. Obrigado. Fechou. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu.